Oi gente, tudo bem? Vamos então à aula 4 de comunicação e marketing. Bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre evolução do marketing, tá? Evolução do mercado, o que vem acontecendo aí nos últimos anos, os principais pontos, e falar sobre sociedade do conhecimento, tá? Que são dois assuntos bem interessantes e bem atuais. Vamos lá. Evolução do marketing. Eu vou falar sobre, acho que são 10 pontos, eu não lembro agora, mas a gente vai falar aqui sobre eles. São os 10 principais pontos, ou os principais pontos que vêm fazendo que o mercado impulsione as empresas. Quer dizer, as necessidades de mercado, as necessidades de avanços, não só de tecnologia, como mudanças de comportamento, de negócios, de público, vem fazendo as empresas terem que se adaptar ou constantemente se modificar, tá? Então, primeiro ponto é estruturas enxutas. O que eu estou falando de estruturas enxutas? São estruturas com menos pessoas, né? Vocês devem perceber nos últimos anos uma coisa que acontece muito constantemente: as empresas mandam gente embora, fora movimento de crise, chegam a mandar em momentos, reduz custo e tudo, manda a gente embora e não contrata a mesma quantidade de pessoas que tinha antes. Quer dizer, estão tentando enxugar as empresas, diminuir o volume de pessoas, diminuir seus custos internos. O objetivo é só diminuir custo por si só. Isso ajuda muito, principalmente aqui no Brasil, tá? Quando a gente fala de pessoas, realmente os maiores custos das empresas são funcionários, a folha salarial, tá? Então isso é realmente uma preocupação muito grande, principalmente aqui no Brasil. Mas não é só a questão de reduzir custo por reduzir. Não, agora eu quero reduzir. Não. O que acontece é que o mercado, as outras empresas estão reduzindo custos e elas estão reduzindo e sendo mais eficientes. O que quer dizer isso? Exige que os profissionais que ficam, os profissionais atuais, eles consigam fazer o trabalho de 2, 3 pessoas. Então exige mais competências das pessoas, dos funcionários e das empresas, tá? Isso é uma constante, isso vem acontecendo. As empresas que são mais eficientes são as que estão com maior lucro e estão aí despontando no mercado, e todas as empresas precisam enxergar isso, tá? Então, estruturas cada vez mais enxutas com esse sentido. Qualidade total. No passado, qualidade era algo que você buscava ao longo da evolução da sua empresa. Então você criava uma empresa pequena e ao longo do tempo você ia buscando a qualidade total, aquele nível de qualidade, excelência no mercado. Isso sempre foi um objetivo, um planejamento estratégico de qualquer empresa, tá? Só que nos últimos anos, ou última década, ou as últimas 2 décadas quase, se você pegar aí da evolução do mercado, o que tem acontecido? As empresas que começam, se elas já não começam com um nível de qualidade competitivo no mercado, nem consegue progredir, nem consegue, às vezes, nem abrir a empresa. Você nem começa. Então, não dá hoje para abrir um negócio e achar que você vai buscar a qualidade com o tempo. Não, você já tem uma premissa, você já começa o seu negócio com um nível de qualidade avançado. Você não dá para ficar esperando muito tempo para você buscar essa qualidade, tá? Você precisa ter isso já como premissa do seu negócio, antes, né? Então, quando a gente fala disso, eu preciso ter antes, significa dizer que você abre um negócio já com um nível de competência lá em cima. Então você precisa ter competência, ter esse skill, esse preparo, a organização do seu processo antes, tá? Então exige mais competência. Evolução tecnológica. Esse é um dos pontos que
não preciso nem explicar muito quando a gente fala de tecnologia, que a gente vem sentindo ao longo dos anos a evolução da tecnologia, né? Basta a gente ver o celular que a gente usa, tem celular novo sendo lançado a cada mês, cada semana, tem novidades, tem coisas novas, tem tecnologias novas surgindo, e isso faz com que a gente tenha que se adaptar. Mesmo a gente querendo ou não, a gente uma hora vai ter que trocar de celular, vai ter que trocar de notebook, ou trocar algum recurso que você usa de tecnologia, algum software que lançou e tal, e você vai ter que se adaptar a isso constantemente. Não tem mais como fugir. Isso, puxa, nos últimos 20 anos, com certeza, já é assim. Os últimos anos, então, nem se fale. Então, a questão de tecnologia não tem como fugir, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de empresa. Quando a empresa tem, por exemplo, que trocar o seu sistema interno. Então, a maior preocupação da empresa é ter um sistema atualizado, moderno, ágil, que consiga resolver seus problemas, suas necessidades. Só que quando você chega lá e fala, eu quero trocar o sistema, vamos trocar para um sistema melhor ou mais atual, para quem já participou disso, de momentos da empresa trocando o sistema, sabe o que eu estou querendo dizer. É um problema seríssimo, é um desgaste muito grande, leva muito tempo, dá muito problema, as pessoas não gostam, você acaba tendo que trabalhar o dobro para poder fazer a migração, você acaba trabalhando com o sistema antigo e o atual ao mesmo tempo, durante um tempo, é uma loucura só fazer isso, tá? E aí você acha que isso é uma loucura só para quem usa o sistema? Para quem está implantando o sistema é tão complexo, tão problemático quanto ou pior, tá? Eu não sei dizer qual área que sofre mais, tá? Não tem jeito. E a empresa gasta muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Ah, isso aí é ruim, olha, se a empresa não fizer, o concorrente vai fazer e ela vai deixar de ser competitiva e vai morrer. Então a empresa tem que fazer, não tem como. De tempos em tempos ela vai ter que trocar ou fazer alguma modernização, ela vai ter que investir, vai ter que mexer na tecnologia, não tem como fugir disso, tá? Ah, e por que isso é complexo, ficar trocando de sistema e tal? Imagina o seguinte, gente, eu vou usar um exemplo bem ridículo, mas é exatamente o mesmo problema que você teria se você estivesse num carro dirigindo numa estrada e tivesse que trocar o pneu com o carro andando. É uma expressão antiga, mas é exatamente isso. Imagine o seguinte, você não tem como chegar para a empresa e falar, olha, nós vamos parar esse mês de trabalhar, todo mundo fica parado de trabalhar, ninguém mexe, porque a gente vai trocar o sistema, então a gente desliga o sistema e aí até implantar, deixar tudo bonitinho, rodando bonitinho, a gente vai levar 30 dias e fica 30 dias sem nada. Nenhuma empresa consegue parar de atender cliente, parar de vender, parar de fazer as coisas durante 30 dias. Nem por um dia não consegue. Então não dá. Então o que acontece? Você acaba trocando o sistema com o carro andando. Enquanto o sistema antigo está funcionando, você está implantando o novo. E aí você vai migrando uma parte dos clientes aqui, uma parte lá. Vai dar muito problema, vai ser muito complicado. E realmente esse o ponto principal, tá? Então trocar de sistema é complicado mesmo. Outro ponto, a questão de redução do ciclo de vida. Quando a gente fala de redução de ciclo de vida, não sei se todo mundo entende o que é ciclo de vida de produto, mas para deixar mais claro essa questão de ciclo de vida do produto ou serviço ou do negócio, tá? Tanto faz. Eu estou falando aqui do seu produto como negócio. Então, se você vende um produto físico, é uma coisa, se você vende um serviço é outra, se você tem um negócio, não importa, o negócio em si. Então, eles têm um ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Ele tem começa a vender, você começa a vender, chega um momento em que você chega lá no ápice de vendas e tem uma hora que seu produto ou serviço começa a deteriorar, ele começa a ficar antigo, velho, ele para de vender, começa a parar de vender até zerar. E aí acaba o produto e você tem que lançar outro, certo? Então, isso aqui é o que a gente fala de ciclo de vida do produto, ao longo do tempo e o volume de vendas.
Então você começou a lançar, ele começa a vender, isso aqui é o ciclo de vida, tá bom? E aí o que acontece? O exemplo que eu dou nessa foto aqui, não sei se está muito nítido, porque a foto é bem antiga e bem, não achei uma foto melhor, mas só para tentar exemplificar. A diferença entre 1993 e 2013, tá? Estamos falando aqui de 20 anos, tá bom? 20 anos, olha a diferença de uso de tecnologia que nós tínhamos. Isso aqui era uma câmera de filmar grande, isso aqui era um Palm Top, onde você fazia, só colocava agenda, ou agenda de contatos, ou agenda, calendário. Aqui a gente está falando de um relógio, aqui não dá para ver direito, mas é um bip. Esse aqui é um Discman, Discman não, Walkman, que é a fita, não era CD ainda. Aqui uma câmera fotográfica, essa aqui é uma Polaroid, era a mais cara que tinha na época, quase ninguém tinha, era muito caro ter, e você tirava a foto e imprimia na hora, né? Era um negócio fantástico. Isso aqui é um dos primeiros celulares, que era uma coisa gigante de usar, e esse aqui é o famoso notebook, tá, da época, que era caríssimo, era um absurdo, quase ninguém tinha também na época notebook, era tudo PC e olhe lá, né? Mesmo assim você tinha mais ou menos. Em 2013, com este produto aqui, ele é 10 vezes, 50 vezes, talvez 100 vezes melhor do que todos esses produtos juntos. A capacidade desse celular aqui, já em 2013, era centenas de vezes maior do que fazia tudo isso aqui e simplesmente tem uma capacidade muito maior. Isso em 20 anos. Em 2013, estamos em 2020, já se foram 7 anos. Até esse celular já ficou antigo. Nós temos hoje celulares que são milhares de vezes mais potentes, maiores do que a gente possa imaginar, que a gente poderia ter algum dia. Então, o que acontece? Resumindo, nós temos uma redução do ciclo de vida do produto. Então, o que acontece? Ao invés de ter essa curva aqui, longa, e aí acabar, os produtos hoje, eles fazem mais ou menos isso. Não sei se está dando para ver, mas a curva de produto ela é muito mais curta. E aí o que acontece? Você tem que lançar novos produtos com o menor tempo possível. Então, você lança um produto, já está criando um outro, já está se preparando para lançar o próximo. E assim por diante. Por quê? Porque o ciclo de vida é muito curto. Você começa a vender um celular, logo surgiu um novo, e aí esse aqui já começa a cair porque já tem uma tecnologia antiga, já vale a pena comprar o outro. E assim por diante. E não só celular. Estou falando de geladeira, fogão, qualquer coisa. TV. Nossa, TV, então você tem milhares de produtos. Então, o que acontece quando você reduz o ciclo de vida? O seu processo dentro de empresa precisa ser muito mais eficiente, tá? Com menor custo, muito mais rápido e muito mais eficiente de maneira geral, porque senão você não consegue criar tantos produtos em tão pouco tempo. Tá? O que você levava às vezes meses para criar um produto, às vezes você vai ter que em um mês criar um produto e lançar ele no mercado antes que a empresa quebre, porque ela não pode parar de lançar produtos novos. E isso exige mais competência, mais eficiência em tudo. Próximo, redução de desperdício. Esse é um dos que mais se fala nos últimos anos, aí, já há algum tempo. Então esse aqui é mais tranquilo de entender, que é reduzir desperdício dentro da empresa. Quanto mais redução você conseguir fazer, melhor. Eu tenho um consultor amigo meu que costuma dizer o seguinte: custo em empresa é que nem unha, você tem que cortar toda semana. Então toda semana você tem que revisar seus custos, porque eles começam a crescer e você não percebe. Se você não ficar revisando isso constantemente, daqui a pouco você tem uma bola grande lá de custos e não percebe. Tá? Então redução de desperdício pode ser desde
política de uso da impressora para gastar menos papel, a reduzir a parte de energia do prédio, a qualquer coisa, ou dentro do seu próprio negócio, do processo de negócio, reduzir o custo de produção, o custo de uma embalagem, logística, coisas desse tipo. Então, redução de desperdício é uma coisa mais fácil de entender. Estrutura de poder. A estrutura de poder hoje está na mão do cliente, não mais na mão das empresas produtoras. O que acontece? Antigamente, as indústrias definiam qual seria o produto que estaria à venda e o cliente tinha que escolher e comprar o que tinha. Tá? Então lá atrás, quando o Henry Ford começou a produzir carros, ele simplesmente produzia todos os carros com uma única cor, era tudo preto. Ah, por quê? Não, porque ele definiu e o público não tinha necessidade de buscar carros com cores diferentes naquela época. Então, ao longo do tempo, isso foi criando necessidades, os clientes foram criando novas necessidades e ao longo do tempo as empresas e indústrias tiveram que se adaptar a isso e correr atrás e poder começar a ir atrás do cliente. Então aqui hoje o cliente tem mais poder nesse processo todo. Então o que acontece? Você tem que customizar mais o seu produto ou serviço para conseguir atender o cliente, porque senão ele vai para outro concorrente que tem o customizado do jeito que ele queria. Então a gente vai atrás do cliente. Para isso, a gente precisa ter também processos internos muito mais eficientes para que a gente consiga entregar toda essa customização. Imagina hoje que você consegue customizar um carro do jeito que você quer. A cor, você pode escolher a cor, você pode escolher estofamento, você pode fazer um monte de coisa e a fábrica vai lá fazer e vai produzir para você. É claro que você paga um pouco a mais, mas você pode fazer isso e a fábrica está lá. Ela adoraria fazer isso para todo mundo, inclusive. Né? Então ela tem esse foco de customizar. Sim, né? Eu exagerei aqui com carro, que não é todo mundo que customiza carro, mas é possível. Mas algo que a gente customiza muito é, por exemplo, celular, notebook, PC. A gente procura um que tenha capacidade. Então você consegue pesquisar, ir atrás e achar o que você precisa. Concorrentes. Concorrentes, eu não sei se está dando para ver aí no vídeo, mas eu vou ler esse cartaz que eu achei, essa foto na internet, e eu achei fantástico porque ele traduz exatamente essa questão de concorrentes hoje. Então é um outdoor de estrada de um motel. Né? Esse motel ele oferece seus serviços e o slogan dele é: se seu namorado não lhe leva, vai com outro. Quer dizer, então ele é bem agressivo na charge aqui, ou na chamada dele de marketing. Dá uma olhada no marketing disso. Então aí, pô, o cara já está sendo agressivo com isso. Tá, aí vem aqui, super promoção, 3 horas, R$20. Você vai pagar R$20 para passar 3 horas no motel. Pô, aí você acha, caramba, que barato, um negócio complicado. Só que além disso tem uma cortesia. Além disso você ainda ganha uma jarra de vinho. Então imagine o seguinte, você está pagando um negócio super barato, ainda tem uma jarra de vinho, tem cortesia, tem promoção, tem brinde, tem tudo. E ele falou, pô, você vai abrir um motel, olha o nível de concorrência que você tem. Né? E isso acontece não só com estabelecimentos, serviços, acontece em qualquer empresa, qualquer mercado hoje, você tem um concorrente com um valor, com um preço muito melhor que o seu, com promoção, com cortesias, com brindes, com um monte de coisa que atrai o cliente e você não consegue nem entender como é que o cara ganha dinheiro vendendo daquela forma, que você sabe o quanto é o custo daquilo. Então a gente enxerga hoje como o nível de concorrência é grande e agressivo. Isso exige, de novo, que você tenha maior competência, maior eficiência, redução de custo, para ser competitivo, tudo isso está interligado. Especialista. Um outro ponto importante hoje, nos últimos anos principalmente, o que acontece? Agora o maior problema não é a empresa pensar em ser a maior, né? Ela tenta ser
o princípio de ser maior não é o melhor. O que quer dizer com isso? Não adianta você pensar na empresa e ser a maior empresa que existe, tá? Porque você pode até conseguir ser a maior empresa, mas talvez você não consiga ser a melhor. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então o que acontece? Tem muitas, mas muitas empresas pequenas e médias que conseguem ter um nível de qualidade no serviço e produto dele muito, mas muito superior às grandes empresas. Então, vide, hoje, vou dar um exemplo até melhor do que esse que está aqui, que eu falei da Amex, comprada pelo Bradesco. Vou dar um outro exemplo mais recente, mais fácil de entender. É só ver os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander e tal, e você vê os bancos novos digitais surgindo, como Nubank, C6 Bank, tem vários aí novos que surgiram, que você vê a diferença absurda de qualidade e eficiência no uso. Né? Os bancos digitais não cobram taxa nenhuma, os bancos tradicionais estão cheios de taxas. E, como é que consegue fazer e prestar o mesmo serviço? O serviço é mais digital, é mais rápido, é mais eficiente que os bancos tradicionais. Então as empresas que surgem hoje já surgem com um nível de qualidade muito diferente. E os menores tendem até a ser muito melhor do que os maiores, tá? Então, de novo, a questão de competência específica, tá? Aqui no negócio da compra, que eu dei o exemplo aqui da Amex, a Amex é uma empresa americana de cartão de crédito que tinha aqui no Brasil e ela vendeu toda a operação dela para o Bradesco. O Bradesco comprou a Amex no Brasil. O Bradesco é um varejista, um banco varejista, ele atende varejo, quanto mais gente, melhor, esse é o foco dele. O foco dele era mais em baixa renda, então ele não tinha foco em clientes de alta renda. A Amex só atendia cartão de crédito para milionário, só para quem tem um salário absurdo, grande. Absurdo que eu digo é acima de 40, 50 mil reais por mês. Então, assim, é um salário gigante perto da maioria que a gente tem aqui no mercado. Então, eles tinham um foco e uma expertise, uma competência para lidar com esse público, que o Bradesco não teve. Então ele comprou a Amex, ele comprou todos os funcionários, ele internalizou os funcionários, todos os processos, ele comprou a competência que ele não tinha, vamos dizer assim. E aí, internamente, você começa a fazer as áreas internas junto com a Amex e o Bradesco interagir, e aí você começa a assimilar essa competência que você não tinha. Uma outra coisa que se fala muito, até batido, falar de globalização, mas nem todo mundo entende muito bem a questão de globalização, que é o seguinte: sim, globalização são as empresas globalizadas, as empresas que estão em mais de um país, você tem produtos que atendem mais de um país e tal, mas você pode pensar em globalização do seu produto ou serviço mesmo antes de você estar presente em mais de um país. O que eu quero dizer com isso? Você pode se preparar e aliás, você deve fazer isso. Se você almeja um dia vender para outros países o seu produto ou serviço, você tem que começar, antes de começar a vender, você tem que se preparar para isso. Então você pode já estar preparado para ser global, mesmo antes de ser mesmo global. E o que eu quero dizer com isso? Você vai lá e consegue adaptar o seu produto ou serviço e entende o mercado externo, entende o mercado de outros países e prepara e deixa já o seu produto para atender o mercado nacional já nos moldes, nos formatos que o mercado internacional exige. Então você já pode ter um produto globalizado ou uma empresa globalizada nesse sentido, tá? Aí você já está pronto para começar a vender para fora. É um erro total você começar a vender seu produto porque ele vende muito aqui e você começar a querer vender fora sem se preparar para isso, tá? É um grande risco você fazer esse tipo de estratégia na empresa. E, por último, tema aqui, que é responsabilidade ecológica e social. É a atuação aí no contexto ecológico e responsabilidade social. Então, só para separar um pouquinho aqui, responsabilidade ecológica, eu estou falando de ser
a empresa preocupada com o meio ambiente. Então, tudo que a gente possa fazer dentro da empresa que vá minimizar os impactos no meio ambiente. Então, pode ser desde o uso do copinho plástico, a gente acaba com o copinho plástico, começa a usar copo de vidro, cada um traz o seu, iniciativas assim. São iniciativas, não posso deixar de ser responsabilidade ecológica, mas na minha visão, responsabilidade ecológica é quando a empresa consegue atuar ou fazer uma mudança no seu processo como empresa, não como apenas hábitos dos seus funcionários. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você utiliza um galpão que exige muita energia elétrica para sua fábrica, ou para sua indústria, ou para o seu escritório, vamos dizer assim. Então você consome muita energia elétrica. Então você pode, por exemplo, como empresa, investir em painéis solares e começar a usar energia solar ao invés da energia que você consome normalmente. E isso você estaria ajudando bastante o meio ambiente. Aí você está fazendo algo institucional, que não depende apenas da cultura do seu funcionário, e sim você expande um pouco mais isso, vai além e você consegue inserir os processos da sua empresa de produção, de indústria e tal, de serviços, prestação de serviços, está envolvido com isso, tá? Tanto é que para ganhar o selo de responsabilidade ecológica e tal, você tem que ter vários processos. Não é só a questão do copinho plástico para funcionar, você tem que colocar um monte de processos internos para ser considerado uma empresa que é responsável ecologicamente. E a outra parte é a responsabilidade social. Responsabilidade social tem a ver com o entorno da empresa. Então a empresa vai fazer ações sociais para as comunidades no entorno da empresa, ajudar a comunidade próxima, abrir programa de aprendiz para a comunidade. Então primeiro vem filhos que moram na comunidade para fazer um processo de estágio, coisas assim, ou ações sociais de doação, ou que tudo ali na comunidade. Começa com a comunidade, mas pode ser para outras comunidades ou para fora, tá? Então essas são ações sociais. Bem, resumindo, essas são as 10 principais alterações fortes no mercado que fazem com que o marketing, a administração, as empresas em si precisam ser mais eficientes, com mais competência no que faz, com menor custo, está mais atualizada tecnologicamente. Tudo isso exige mais eficiência da empresa. E aí, quando a gente fala de mais eficiência da empresa, a empresa está sendo pressionada para ser cada vez mais eficiente. Nós esbarramos num outro processo, que é o seguinte: se a empresa está sendo pressionada, ela vai pressionar alguém. Então, se a empresa está sendo pressionada, ela vai pressionar quem? Os seus funcionários. Portanto, quem no fundo vai ter que ser mais eficiente? São os próprios funcionários. Tá? Então, quando a gente fala que a empresa tem que ser mais eficiente, mais competente, são os funcionários que precisam ser mais eficientes, mais competentes. Tá? Que é isso que vai esbarrar nas pessoas. Tá? Então, aí o que acontece? Aí a gente chega na era do conhecimento, que a gente chega nessa era que a gente tem um volume de informações mudando constantemente, novas constantemente, que a gente tem que ir atrás e se atualizar, se adaptar a ele. Então, eu estou falando aqui novos processos de formação, treinamento e qualificação de recursos humanos. Então nós temos que ter mais treinamento, mais processos que a gente tem que atualizar constantemente. Então exigem novos processos de formação, treinamento e qualificação de recursos humanos. Outro ponto importante é o profissional formado pela academia versus profissional desejado pelo mercado. O que é isso? É simplesmente a certeza de que quando você termina uma faculdade, você não está pronto para a sua vida profissional e as empresas não enxergam
que simplesmente o diploma de uma faculdade é o suficiente para você começar a trabalhar, porque está muito distante a necessidade que o mercado, que as empresas exigem, do que é possível ser ensinado nas faculdades, nas universidades. É claro que existe aí uma parte que é o imobilismo da academia, que é as universidades não terem a mesma velocidade que o mercado necessita. Existe sim essa parte aqui. Existe também a questão do elevado nível teórico que as universidades fazem com os cursos, então acaba exigindo uma carga muito maior de teoria e o mercado não exige teoria, exige prática, então começa a ter um conflito nessa parte. Só que também tem a questão da agilidade que o mercado tem e da tecnologia e das mudanças que acontecem nos mercados e em novas, não só tecnologias, novas técnicas são fundamentadas e colocadas em prática aí constantemente, e isso é muito difícil de deixar a academia atualizada, até porque se leva um tempo maior para se estruturar a forma de ensino. Então, nunca vai ser exatamente como o mercado precisa, mas concordo que existe aí um gap muito grande e que as universidades deveriam correr um pouco mais aí na atualização desses currículos, para ficar um pouco mais próximo da necessidade do mercado. Bem, mas independente disso, a formação permanente e continuada é o maior desafio. Por quê? Porque, tudo bem, por mais que a gente resolva a questão da agilidade da universidade, faculdade está um pouco mais próxima do mercado, mesmo assim, isso não vai ser o suficiente, tá? Porque não só os recém-formados, mas com os profissionais que estão na ativa, eles precisam constantemente fazer novos treinamentos, novos desenvolvimentos, novos cursos, aprender coisas novas constantemente. Isso não é só para quem se formou faz tempo, também para quem está se formando agora. Saiu da faculdade, terminou agora, não dá para parar, você vai ter que continuar estudando, não tem como parar mais, tá? As coisas mudam tão drasticamente, tão rapidamente, que não é possível você ficar parado muito tempo sem aprender coisas novas, tá? A aceleração desse desenvolvimento tecnológico e competitividade entre as empresas gera esta parte de constante aprendizado, constante superação do que você consegue fazer hoje. Então não tem como fugir disso, né? E os conhecimentos vão cada vez mais durando pouco, vamos dizer assim. Você aprende um negócio hoje, ele vai durar menos tempo do que durava no passado para você colocar isso em prática. Então, você vai usar esse conhecimento durante menos tempo do que você usaria no passado. E aí vão surgir novos conhecimentos e aí você não para mais. E é por isso que a gente fala que a gente chega na sociedade do conhecimento, onde toda a nossa sociedade atualmente, todinha ela gira em torno do conhecimento. Tá? Então a gente não pode parar nunca. Né? Então, nessa questão de sociedade do conhecimento, simplesmente é uma das maiores revoluções que a ciência, que a humanidade já teve na história. Não tem precedentes isso, não tem algo nem próximo disso que a gente possa relacionar, como é que a humanidade lidou com isso. Não tem, simplesmente algo muito novo. O conhecimento nosso se torna obsoleto a cada 5 ou 10 anos. Eu diria até menos do que 5 anos. 5 anos não está durando mais 5 anos. Tudo que você aprende hoje, daqui a 5 anos, provavelmente você não vai usar a maior parte dele, tá? Porque ele vai ficar obsoleto. Na época dos nossos avós e pais, né, o conhecimento permanecia estável durante uma geração inteira. Quer dizer, você fazia escola, fazia faculdade, acabou a faculdade, você não precisava fazer mais nenhum curso durante toda a sua vida profissional. E hoje isso é completamente inviável, né? Você acabou de sair da faculdade, tem que fazer outros cursos, tem que aprender outras coisas, não dá mais, né? Então você não precisava de tanto conhecimento assim para poder exercer suas funções, né?
Outra coisa, as escolas se organizavam para oferecer ensino durante a etapa de vida de 7 a 24 anos. Quer dizer, estamos falando aí de escola, né, ensino fundamental, médio e aí depois ensino superior, né? Então estamos falando aqui de 7 a 24 anos. Então as escolas, né, e universidades estão preparadas para esse período. As pessoas na época, né, lá atrás, podiam viver o resto da sua vida sem precisar adquirir novos conhecimentos, né? Então você aprendia, passava por esse período de 7 a 24 anos e você não precisava mais aprender coisas novas, fazer novos cursos, coisas desse tipo. É o nosso passado, hoje não dá mais para contar com isso. Tá? Então, além da rapidez na evolução da ciência e da tecnologia, a sociedade do conhecimento trouxe ainda 4 novos elementos de impacto na educação. E aí é importante a gente lembrar esses 4 elementos, tá? Eu vou citar aqui, vai estar aqui no material e tudo, mas são 4 pontos importantes que influenciam e direcionam toda essa sociedade do conhecimento nesses últimos anos. Vocês vão entender, é muito simples e claro, direto. Primeiro deles, velocidade e o caráter universal do acesso à informação. Hoje todo mundo tem acesso à internet, ao Google e a consultar qualquer coisa de informação. Então você consegue se atualizar, ter acesso à informação de forma muito mais fácil do que era antigamente. Então a gente tem acesso à informação. O professor hoje em sala de aula tem muita dificuldade porque sempre a profissão de professor era de levar informação para a sala de aula. Isso não dá mais. Informação você tem no Google. É muito mais atualizado, mais rápido você se atualizar através do Google do que através de um professor levando informação. Tá? Agora, quando a gente fala de conhecimento, de experiências, aí a gente precisa trocar essas experiências. É onde o professor hoje precisa focar a maior parte do seu tempo para prover essas experiências, né? Chegar um pouco mais próximo da prática, porque informação em si todo mundo tem acesso. 2. Constante mutação dos padrões de consumo. Os padrões de consumo hoje dos jovens e de todos de maneira geral foi afetado drasticamente nos últimos anos. Nós temos acesso, nós somos bombardeados com várias ações de marketing e desejos de compra que era impensado antigamente. Hoje a gente tem acesso a um volume de coisas absurda, né? A facilidade de compra na internet, tudo. Então nós hoje consumimos de forma muito diferente do que era no passado. E isso também faz a gente mudar os nossos padrões do dia a dia, né? de nossa cultura. A nossa cultura mudou em função disso. Terceiro, o impacto dos temas políticos globais sobre a vida diária dos cidadãos. Vejam, hoje acontece um ataque terrorista na França ou algum problema como o Covid-19 agora na China, no mesmo dia nós estamos sabendo no mundo todo. Tá? Só não espalha a notícia para o mundo todo no mesmo dia quando alguém não quer, que aí é diferente, né? Alguém está segurando a informação. Fora isso, isso acontece, as coisas acontecem no mundo e a gente está acompanhando o mundo inteiro online, em real time. Quer dizer, tudo que acontece agora, no mundo a gente tem acesso. Então a gente é influenciado por isso de forma muito mais drástica que era no passado. A gente passava meses, às vezes, sem saber o que está acontecendo num outro país, porque só tinha informação através do jornal impresso. E o que ia para o jornal era uma coisa selecionada. Quer dizer, é muito pouca informação perto do que o que a gente consegue hoje ter acesso no mundo todo. Então a gente é influenciado por várias coisas que acontecem no mundo, não só aqui no Brasil. Um outro ponto importantíssimo é a emergência da questão ambiental, né, que a partir dos anos 60, e aí que entra o ponto que eu queria focar aqui. Anos 60, bem, desde os anos 60 se fala da emergência ambiental. Por que agora, nos últimos anos,
é que tem uma comoção, uma coisa forte, que se fala do planeta em risco. Aí nos últimos 10 anos, então, é uma coisa que até cansa da gente ouvir falar e tal. Só que isso começou na década dos anos 60. Isso não é novidade nenhuma. Não tem novidade aqui para os últimos anos. Simplesmente é uma coisa que estava lá atrás. É que com o início da internet, os últimos 10 anos, se explodiu de informação, de acesso a várias coisas, e essas coisas que estavam com difícil acesso, e tudo passaram a ter um fácil acesso a todos. Todos começaram a ter acesso a informações sobre isso e tudo, e isso é que fez esse assunto se tornar tão mais falado, né, nos últimos anos. Não que ele não estava sendo tratado ou que ninguém sabia sobre isso, tá? Na verdade sabia, isso há muitos anos, há décadas se sabe sobre essas coisas, esses impactos. Bem, então, resumindo, então esses 4 pontos importantes que estão levando a sociedade ao conhecimento, e aí o novo sistema educacional exige apenas 2 coisas extremamente importantes, tá? Uma é, o sistema educacional é preciso que todos tenham desenvolvido a capacidade de aprender. Veja, como a gente falou aqui, como a academia, a escola, nem o mercado vai estar totalmente atualizado com tudo que está acontecendo em todas as sociedades no mundo todo. Não tem como, tá? Então você vai sair da faculdade e vai ter que continuar aprendendo. Então você tem que continuar se desenvolvendo e você vai ter que criar essa capacidade de aprender sozinho, de gostar de aprender, de ir atrás, porque se você ficar esperando você ir apenas em cursos formais, se você fizer isso, você não vai conseguir se adaptar ou estar atualizado constantemente. E o segundo ponto importantíssimo, é preciso oferecer as oportunidades de educação permanente para todos. Quer dizer, a gente precisa ter opções para que todos tenham acesso à educação. De forma geral, eu não estou falando só da educação formal, que é escola, universidade, eu estou falando de educação como um todo. E hoje nós temos isso. Você consegue entrar na internet, entrar no YouTube da vida e fazer cursos gratuitos. Tem aí milhares de cursos gratuitos. Tá? Então, esses são 2 pontos importantes aqui do novo sistema educacional que a gente precisa entender e saber lidar com ele.